69º dia, e hoje vamos de Evangelho de João, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo 19. Vai começar falando a respeito de Jesus, que era o Verbo, que era Deus e que estava com Deus, e que através dele todas as coisas foram feitas. Se a gente for lembrar lá no Gênesis, Deus está falando: haja luz e houve luz. Haja separação entre o dia e a noite e houve. Então Deus está falando com alguém e alguém executou. Era esse o verbo. Depois está falando que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então todos aqueles que o recebem, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Por isso que nós podemos ter acesso a essa graça hoje, porque os seus o rejeitaram. Então a gente ganhou esse direito de ser chamado filho de Deus. Do versículo 19 até o versículo 28, vão perguntar para João se João era o Cristo. E João falou assim: não, eu não sou o Cristo. Então quem que é você, João? Você é um profeta? Você é Elias? Falei, não. Aí ele cita a frase de Isaías: eu sou a voz daquele que clama no deserto, que veio para preparar um lugar. Eu vos batizo com água, mas virá um que é superior a mim, que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele. Versículo 29 até o versículo 34, Jesus chega então para ser batizado por João, e João testifica: olha, esse é o Cristo, esse é aquele que eu falei para vocês, que veio após mim, mas que ele já existia antes de mim, que ele é superior a mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu digo isso porque Deus me revelou que quando eu visse o Espírito Santo descer em forma corpórea sobre ele e permanecer, este era o Cristo, e eu vi descer sobre esse. Versículo 31 até o versículo 42, Jesus chama então os seus primeiros discípulos, que começa então com 2 discípulos de João, né? Que quando ele passa por João, João fala: esse é o Cordeiro de Deus. Então 2 dos seus discípulos abandonam João e começam a seguir a Jesus, e um deles era André, irmão de Simão Pedro. Depois chama o próprio Simão Pedro também para segui-lo. Versículo 43 até o versículo de número 51, que encerra esse capítulo de número 1, ele vai chamar então Filipe e Natanael. Primeiro chama Filipe para seguir, Filipe deixa as coisas e o segue, e quando Filipe vai para seguir, ele vai até Natanael e fala assim: vem, nós encontramos o Cristo. Aí Jesus de Nazaré. Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe responde para ele: vem e vê. Quando Natanael chega, Jesus fala para ele: eis aí um verdadeiro israelita, no qual não há engano. Então Natanael pergunta para Jesus: de onde você me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então Natanael fala: o Senhor é o mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Aí Jesus responde para ele: se você creu simplesmente porque eu disse que te vi debaixo da figueira, vem, você verá coisas muito maiores. Verá inclusive o Filho de Deus assentando aos céus e os anjos subindo e descendo. Esse foi o resumo do capítulo de número 1 do Evangelho de João. Esse evangelho é muito abençoado. Leia, medite nessas palavras, que Deus conceda a você cada vez mais o entendimento e a compreensão a respeito dessas escrituras. O Evangelho de João é muito riquíssimo, muito profundo. Eu convido você realmente a ler e meditar nessas palavras, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.